Olá, cursista! Seja muito bem-vindo a mais um módulo do SMS Esportivo. O meu nome é Ana Carolina e eu sou estagiária na Diretoria de Fomento e Organização de Políticas Esportivas. E eu vou estar acompanhando você nessa trajetória pelo módulo 3, onde nós vamos falar sobre programas e projetos. Bom, na aula anterior, vocês viram sobre o Conselho Municipal de Esportes. O que é o Conselho Municipal de Esportes? Quais são os documentos que eu preciso para criar esse conselho? Qual é a função desse conselho no meu município? Viram também na segunda aula do módulo 2 sobre a comprovação do pleno funcionamento do Conselho Municipal de Esportes no ICMS esportivo, que é um passo essencial para a participação no ICMS. Então, agora, nesse módulo 3, a gente vai ver sobre programas e projetos esportivos. Vamos ver sobre o que são esses programas e projetos, o que é aceito pelo ICMS esportivo e aquilo que não é aceito, a realização desses programas e projetos, como é que eu posso elaborar esses programas no meu município, e também sobre as 3 atividades esportivas do ICMS esportivo. Nessa primeira aula, nós vamos focar nesses 3 primeiros tópicos. Vamos lá? Então, o que são os programas e projetos? Os programas e projetos é um conjunto de ações esportivas, continuadas ou eventos, realizados, concebidos, formulados e implementados a partir de recursos públicos ou privados. Temos, então, nesse conceito, 3 pontos de atenção muito importantes. O primeiro é ações esportivas. Para o ICMS esportivo, só é válido aqueles programas e projetos que se referirem, à prática de modalidades esportivas. O que isso significa? Significa que a prática, a realização de atividades culturais, atividades artísticas, atividades de terapia, não pontuam, não são aceitos no ICMS esportivo. Então, por exemplo, ecoterapia, cavalgadas, que tem um evento, com um cunho extremamente cultural, a realização de procissões, que é um evento de cunho religioso, não vão pontuar no ICMS esportivo. Outro ponto é a continuadas ou eventos. Ações continuadas são aquelas que ocorrem em determinado período temporal. Pode ser, por exemplo, todo dia durante um mês, pode ser de 2 em 2 semanas durante 6 meses, mas para o ICMS esportivo, as ações continuadas são aquelas que ocorrem uma vez na semana durante, no mínimo, 6 meses. Então, é aquele programa-projeto que acontece durante todo esse tempo com o seu público-alvo. Esse programa-projeto, ele vai ser mais valorizado pela DEFOP, de forma que, na hora da contabilização dos atletas, os atletas eles são contabilizados repetidamente, são contabilizados por mês. Por quê? Porque é um tipo de programa-projeto que tem maior incentivo, que fomenta o esporte realmente como uma atividade contínua, como algo que vai fazer parte do cotidiano daquelas pessoas. E não só um evento, não só uma atividade que acontece uma vez ao ano, que aí, no caso, por exemplo, a caracterização de eventos. São aqueles programas e projetos que acontecem uma vez no ano, uma vez durante 6 meses, ou seja, são aqueles programas e projetos pontuais, como campeonatos, apresentações de dança. Os continuados, eles podem ser, por exemplo, escolinhas de futebol, escolinhas de dança, entre outros. Bom, então, por fim, a gente tem aí o último ponto, que é o recursos públicos ou privados. Para o ICMS esportivo, os programas e projetos financiados tanto com recursos públicos, ou seja, pela prefeitura, pela administração municipal, ou por recursos privados, também são válidos, ok? E aí, a gente tem algumas atividades esportivas que são, atividades esportivas, mas não são consideradas no ICMS. A gente tem o futebol profissional, O futebol profissional é aquele que os atletas possuem um contrato, São aquela atividade esportiva de futebol de campo, válida, por exemplo, para o Campeonato Mineiro, de Minas Gerais, que é o campeonato profissional. Os atletas, eles têm um contrato com os seus times e eles, realizam a prática esportiva em troca de um salário, Então, é realmente uma profissão. Diferente do futebol amador, que é considerado no ICMS esportivo por não ter esse vínculo profissional, ok? Educação física escolar, que é a matéria realizada, no currículo escolar. O recreio escolar, que é aquele intervalo, entre a realização das matérias do currículo escolar, e os jogos de azar, que são aqueles jogos que dependem da sorte, e não da prática, não do raciocínio lógico, mas da sorte, como dominó, jogos de baralho, não são pontuados no ICMS esportivo. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a organização municipal? A gente já viu, então, o que é os programas e projetos esportivos, vimos aquilo que pontua, vimos que os programas e projetos podem ter variedades, Podem ser de ação continuada, podem ser eventos, podem ser financiados por recursos públicos ou não. Então, como é que o município pode fazer para poder estar organizando tudo isso?
né? Uma das atividades que o ICMS esportivo recomenda é a elaboração de um calendário municipal. Por quê? Porque um calendário municipal, né, vai permitir com que o município planeje as suas atividades esportivas, aqueles programas e projetos que ele tem a intenção de realizar durante todo o ano. Então, por exemplo, isso lembra, né, ao que a gente viu lá no módulo 2 sobre o plano de ação anual. Vocês lembram? Que é o plano, né, em que o município vai escrever quais os programas e projetos que eu pretendo realizar, quais serão as datas, qual é o público-alvo desse programa e projeto. Eu já tenho os recursos necessários para realizar esse projeto? Se eu não tenho, como que eu vou conseguir esses recursos? Esse programa e projeto vai ser a prefeitura que vai realizar ou eu preciso fazer uma parceria com organizações esportivas? Isso também é muito interessante. Na realização de um programa e projeto, a gente tem ali a inclusão de diversas entidades, né? Temos o Conselho Municipal de Esportes, as secretarias municipais e as organizações esportivas, que são as organizações que o município pode fazer parceria para a realização de programas. Então, clubes esportivos do município, né, que possuem ali estrutura adequada para a realização dos programas e projetos, quadras, campos. Então, o município pode antecipadamente fazer essa parceria com essas organizações, para que durante o ano ele possa explorar melhor as modalidades que ele vai realizar, os programas e projetos, a diversificação desses programas e projetos. O município ele tem que conhecer, né, a sociedade civil, conhecer a sua população, para que ele possa perceber, né, quais são as modalidades que a minha população tem mais interesse, ou quais são as modalidades que eu acho que seria interessante, né, fazer uma iniciação com a minha população, com as crianças ou com idosos. Então, esse planejamento, né, essa gestão esportiva, ela é muito importante e vai sim refletir na pontuação do município, porque a gente vai ver que quanto maior a diversificação dos programas e projetos, o município tende a ganhar, né, maior ponto no ICMS esportivo. E essa pontuação vai se refletir em recursos, então, em recursos financeiros. Então, é um ciclo, né? Ele vai receber maior recurso financeiro e vai poder continuar investindo no esporte. A gente tem, então, agora o papel do gestor esportivo. A gente viu lá na primeira aula, né, no módulo 1, sobre o gestor esportivo municipal. O que é o gestor esportivo, né? Qual que é o seu papel no município, qual que é a sua função. Agora a gente vai ver o papel desse gestor com relação aos programas e projetos esportivos. Ele tem 2 papéis aí principais: mapear os eventos e gerenciar a documentação. A gente viu que os programas e projetos são variados, né? Eles podem ocorrer com a realização da própria prefeitura municipal, de organizações esportivas, ou o município também pode participar com equipes em programas e projetos realizados em outros municípios, em outros estados. Então, o papel do gestor é fazer esse mapeamento, né? Quais são os programas e projetos que foram realizados no meu município? Eu cumpri todo o meu calendário municipal com relação aos programas e projetos? Todos foram realizados? Quais foram, né, os eventos que a minha população, que equipes esportivas participaram, né, em outros estados, em outros municípios? E aí, a partir disso, ele também vai fazer a gerenciação dessa documentação. Então, a partir desses eventos que eu participei, eventos que eu realizei, eu tenho os documentos comprobatórios necessários para poder comprovar esses eventos, né, comprovar esses programas e projetos no ICMS esportivo posteriormente. Esses documentos, eles possuem todas as informações necessárias, né? O gestor leu a resolução C10 atentamente, percebeu que a resolução traz as informações mínimas em cada documento, traz os documentos que podem ser utilizados para comprovar esses programas e projetos. Esses documentos, eles estão de acordo com a resolução? Então, a gente tem que pensar que o analista, né, a equipe técnica, ela não esteve durante a realização do programa e projeto. Ela não viu ali se teve algum jogo que não aconteceu, como é que foi, né, a organização daquele programa. Então, ela precisa ver, né, ela precisa visualizar a realização desse programa e projeto através dos documentos. Então, por isso que esses documentos devem estar completos, adequados, né, com a visualização fácil, sem, né, fotos tremidas, sem fazer o escaneamento dos documentos de forma errada, né, que dificulta a visualização da equipe técnica. Então, se atentar a esses detalhes para que a equipe técnica possa visualizar a realização daquele programa projeto, visualizar a participação do município e, durante a análise, aprovar, né, conforme a solicitação que o município fez ali daquele evento.
Encerramos aqui, então, essa primeira aula do módulo 3 sobre programas e projetos. A gente viu sobre o que são os programas e projetos, quais são as características desse programa e projeto que você deve levar em consideração ao criar os seus programas e projetos. Vimos aí a organização municipal necessária para poder administrar, todos esses programas e projetos e o papel do gestor nessa organização. Na próxima aula, a gente vai iniciar o conteúdo das atividades esportivas que são utilizadas para enquadramento dos programas e projetos. É um conteúdo muito legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Até lá!